É, filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. E o mercado pecuário está de olho no que anda acontecendo lá na B3, mercado futuro do boi, perdendo um pouco daquela força que a gente chegou a ver no início da semana. Já são 3 sessões seguidas de queda e os preços se distanciando, principalmente quando a gente olha o vencimento outubro, se distanciando daqueles níveis superiores a R$ 340 por arroba que a gente viu na semana passada. Então, a gente está atento para entender esse movimento e, enquanto isso, o mercado físico segue firme, evoluindo lentamente, é verdade, podia estar mais rápido esse crescimento das cotações, mas o que a gente percebe é que essa evolução está sendo aí contínua. Quem traz mais detalhes para a gente sobre esse mercado e sobre as tendências aí para preços da arroba do boi é o Iago Travagini. O Iago Travagini é analista lá da Agrifato, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Iago, vamos começar com essa história do mercado futuro, da B3. Por que o mercado está perdendo esses níveis aí de preços que a gente chegou até a ver de uma forma significativa aí um movimento de alta, de estímulo, né? A produção, a oferta lá para o segundo semestre, mas parece que agora está dando uma recuada. Preocupa? Bem, boa tarde todo mundo que acompanha Notícias Agrícolas, boa tarde, Alexander, sempre um prazer falar com vocês aí. E bem, o que a gente tem visto aí é que o boi chegou aos 345, né? Teve em algum momento aí do dia da semana passada, na quinta, quarta-feira, a gente viu até o contrato novembro sendo negociado a R$ 350. Só que esse otimismo, essa alta deu lugar agora a um movimento de queda, né? Já faz 3, já vamos para a quarta sessão aí, basicamente, em que o boi opera em queda, principalmente o contrato outubro. A gente já fala agora no contrato outubro na casa dos 334, ou seja, a gente teve aí queda de R$ 10 no futuro. Basicamente, nesse momento, respondendo a um movimento de correção de posição, né? De ajuste de posição, principalmente porque a gente vê muita pessoa física comprada na bolsa, ao mesmo tempo que tem um fundo de fundamento que dá um sentido para essa queda, que é o dólar, né? O dólar está no menor nível desde o começo do ano, a gente bateu a casa dos R$5,08, R$5,09, e isso prejudica a nossa competitividade no mercado externo. Então, sim, no primeiro momento o que a gente vê é que teria fundamento para essa queda na bolsa, só que a gente está achando um pouco superestimado, porque o mercado bovino no físico continua muito firme. Então, você acha que é meio que um movimento meio que pontual, na hora que o mercado parar para analisar o que de fato está acontecendo, isso talvez possa ser revertido, Iago? Esse comportamento lá na B3? Sim, o que a gente acredita é que sim, o mercado ele vai se reajustar justamente pensando nessa movimentação digamos assim, pós essa correção. Então, particularmente aqui, a gente acredita que sim, o mercado está precificando de maneira bem firme essa queda do dólar, mas a gente está vendo outros movimentos, principalmente o mercado interno, uma oferta bem restrita, de que o mercado físico vai dar o tom dessa alta, e aí a gente acredita que sim, poderia voltar para o patamar anterior que a gente falava há 2 semanas atrás para o futuro, né? Nesses níveis, não tem estímulo para a produção lá no segundo semestre? Bem, pensando na problemática do milho também, né? O milho chegou a bater 90 e agora volta aos R$ 100. A margem para o confinador vai ficando cada vez mais espremida e aí se a gente falar de uma arroba voltar aos 330, abaixo de 330, obviamente, na nossa visão aqui fica claro que a margem vai ficar bem mais apertada, bem mais complicada de você se sentir estimulado a fechar confinamento. É mais uma expectativa, portanto, de que precisa haver essa retomada aí de preço, senão não vai ter oferta também, né?
Exato, não só por uma questão de margem também, mas você calcula a recomposição inflacionária, né? A gente tem a perspectiva de que pelo menos pelos próximos 6 meses aí a gente continue a ver a inflação pegando muito aqui no Brasil. E isso preocupa do ponto de vista que se hoje o boi é 310, para ele valer os mesmos 310 lá em outubro, ele teria que no mínimo estar uns 330, 340 reais. Então a recomposição inflacionária é muito importante nesse momento. E para ser um valor justo, a gente precisaria desse boi cada vez mais firme, digamos assim. Legal. Muito bem, mas daí você falou aí que apesar dessa queda nos futuros, no físico a realidade é outra. O que está acontecendo e para onde as cotações estão caminhando, Iago? Bem, a gente tinha até a segunda quinzena de maio, né? A gente viu um cenário bem dificultoso para o boi, né? O boi não conseguia caminhar para frente, ele era sempre de lado, ele chegou a bater os 305, 310 reais durante o mês de maio. Só que agora a gente já vê outro cenário, né? O mercado ele deixou de lado aquela queda, aquela estabilidade para baixo, e agora a gente já vê uma leve alta para o mercado. O mercado voltou a falar nos preços de 320, fazia muito tempo que a gente não falava, né? Mais de 3, 4 semanas que a gente não falava de 320 reais no boi, e já está voltando a sair negócio de 320, principalmente para o boi exportação, né? Para o boi tipificado que vai para fora do país. Então, esse momento de mercado firme, a gente vê que não só a gente tem uma demanda externa que continua a auxiliar nesse momento, mas a gente tem uma oferta muito restrita e agora, nesse início de mês, a gente está tendo uma surpreendente aumento de preço no mercado interno, uma demanda que elevou um pouco, ao mesmo tempo que a gente tem uma retração de oferta. Tudo isso está casando aí para a gente manter um mercado muito firme e até falar em alta aí do boi chegar na casa dos 320 novamente. Muito bem, então, antes da gente falar dessa demanda externa que você tocou também, eu queria só aprofundar nessa questão da demanda interna. O que está acontecendo? Você falou de uma melhora de preço da carne, quais são os valores praticados e se isso já dá fôlego para o frigorífico poder investir mais? Até a segunda quinzena de maio, a gente tinha aí, só para retomar, um valor médio de R$18,50, R$18,70, R$18,90 na carcaça casada, né, no boi casado que a gente fala. Hoje, desde quarta-feira, na verdade, né, antes do feriado, a gente teve uma readequação, o mercado subiu R$1. Então hoje a gente já fala em R$19,85, R$19,80, depende do volume a ser entregue, mas o mercado subiu R$1. Isso é ótimo para quem trabalha com o mercado interno. A gente vai ter que ver, obviamente, o poder dessa alta, né? Se o mercado vai continuar firme nessa alta, mas o que a gente vê nesse momento é que o mercado voltou a reagir, o mercado interno, né, que estava muito ruim na segunda quinzena, voltou a reagir e melhora bem a margem para os frigoríficos que enfrentaram uma margem bem negativa aí na segunda quinzena. Nesse momento, sim, a gente tem uma perspectiva de melhora de margem e, consequentemente, uma margem menos negativa. Não quer dizer que é positiva, mas é menos negativa. Mas isso é resultado de uma demanda melhor, Iago? Demanda melhor por carne? Sim, o que a gente vê é que, obviamente, a gente está no pior ano da história, mas frente ao que acontecia lá em maio e abril, a gente tem sim uma melhora de demanda nesse momento. Afinal, a gente está crescendo até acima da expectativa. O PIB veio para mostrar isso, que a gente aumentou o nosso PIB acima do que o mercado esperava, e a gente vê que a demanda está melhorando, não obviamente no que já chegou a ser nos nossos anos picos de crescimento, de consumo de carne bovina, mas ela está melhorando. Então isso sim é um sinal de que a gente tem uma melhora de consumo de carne bovina nesse momento, por um enriquecimento natural da população, né? O PIB voltou a crescer e cresceu de uma maneira mais satisfatória, mais acima do que o mercado esperava. Então sim tem esse fator na conta aí. Mas também tem o fato de que a oferta ficou mais restrita, né? A escala que tinha alongado bem lá em maio já voltou a recuar bem agora. Ou seja, tem menos carne sendo disputada com esse aumento da demanda, certo? Tem menos carne sendo disputada e assim, que tem menos carne disponível e ao mesmo tempo a demanda aumentou nesse período. Então, o volume de carne não está sendo suficiente para manter, digamos assim, o preço estável. O que aconteceu foi que o mercado resolveu reajustar para cima esses valores. Boa. E você acha que esses preços eles se sustentam ao longo do mês ou esse é um movimento mais pontual, mais dedicado aí a esses primeiros 15 dias do mês aí, Iago?
Então, o que a gente acredita é que sim, tem um movimento para sustentação durante o mês, mas provavelmente ali a partir da segunda quinzena a gente talvez comece a ver reajuste negativo acontecendo. Não na mesma proporção, mas a gente acha que talvez uns 20 a 30 centavos caia assim durante a segunda quinzena. É mais um ajuste do que uma volta aos níveis anteriores. Exatamente, exatamente. Muito bem. Agora, Iago, e a exportação, hein? No último boletim, né, do mês de maio, a gente viu que a exportação não veio dentro do que a gente esperava. E você já citou a questão do dólar como um problema aí, importante e influenciando, inclusive, as negociações no mercado futuro. O que a gente pode esperar desse mercado, Iago? Bem, o dólar ele já vem num caminho de queda e já faz um tempinho, né? A gente vinha observando o dólar a 5,60, 5,70 na média e até mesmo do mês de abril, aí veio caindo desde então e a gente está no menor nível. E isso atrapalha a competitividade da nossa carne. E provavelmente o que a gente viu durante o mês de maio foi isso, uma dificuldade em você escoar mais carne, porque você teve que aumentar o seu preço em dólar para ter a mesma receita e automaticamente reduz o nosso nível de competitividade no mercado externo. Então, o que a gente viu em maio provavelmente foi reflexo desse dólar mais caro, do boi, também um pouco da matéria-prima tendo que subir de preço para valorar a mesma coisa em reais. Primeiro ponto é esse. A gente também teve aí durante o mês de maio um volume menor exportado, no sentido total, que a gente acha que pode ser talvez um reflexo de uma China comprando menos, tentando forçar uma queda de preço em dólar. Só que também tem a conta dos containers, né? A gente estava passando por um problema de logística muito grande no mundo, não só o Brasil. Então, a dificuldade em você achar container refrigerado nesse momento no mercado é grande e por conta disso a gente está exportando um volume um pouco aquém do esperado justamente por conta dessa problemática logística. Então, o que a gente viu em maio é reflexo tanto do dólar, mas também de um problema logístico, e a gente está avaliando ainda também se a China está começando a olhar com carinho para outros compradores. A gente viu principalmente, não na semana passada, mas nas 2 semanas retrasadas, né? Você conta aí 2, 3 semanas atrás, a China foi muito comprar lá dos Estados Unidos, comprou muita carne dos Estados Unidos, acima da média. Então, a China também pode estar redirecionando essa demanda para outros locais, com a saída da Argentina. Então, é um cenário bem, digamos assim, que foi um pouco pior em maio, mas não quer dizer que a gente está num cenário horrível ou um cenário que é catastrófico para o Brasil nesse momento. A demanda externa continua muito firme, a gente talvez não tenha o que a gente viu em 2020, mas ainda assim seria o segundo melhor ano da história. Então, provavelmente o que a gente vai continuar vendo aí é uma briga pelo preço nesse momento, né? O preço em dólar. A gente está no maior nível dos últimos 12 meses do preço da carne bovina em dólar. E aí a gente vai provavelmente ver durante esse período aí uma intensificação entre comprador e vendedor para decidir qual vai ser o preço justo aí, justamente com esse dólar de 5,10, 5 reais. Que valor é esse, Iago, que a gente está praticando agora? Dólar, a gente estaria falando em $5.000 por tonelada para a carne bovina brasileira e é o maior valor dos últimos 12 meses. A gente está bem à frente do que via aí há 6, 7 meses atrás. É uma forma de tentar corrigir aí a defasagem do dólar, deixado pelo dólar, então. Exatamente. É uma forma de você reduzir o tamanho da queda do dólar, né? O dólar cai 15%, você aumenta o preço em dólar em 10%. Se o mercado aceitar, você teve um prejuízo só de 5%, digamos assim. Agora, essa questão dos containers que você ponderou aí, é resolvível, está se resolvendo ou pode ser um problema ainda agora para o mês de junho também? É um problema que só vai se resolver em 2022, 2023, quando a gente tiver uma produção que está sendo estimulada só a partir de agora, né? Até porque o preço do container subiu muito. É uma resolução que vai demorar ainda na nossa visão para ter uma resolução de curto prazo. Eu acho que é inviável nesse momento. O preço do container está lá em cima, o preço do frete também é influenciado por isso. Então, o leasing, que a gente diz que é esse empréstimo, né, ele influencia no preço do frete. Então, não é um problema resolvível por agora. A logística vai ficando cada vez mais cara, né? A gente tem um preço cada vez mais caro para esse container, para esse frete. Então, a problemática desses containers é uma coisa resolvível por agora. Então, a gente vai continuar sendo afetado neste ano, porque o mercado está querendo se aquecer, principalmente para commodities e tudo mais, mas o que a gente vê é que aqueles instrumentos, não digo instrumentos, mas aquelas
coisas que precisam de uma linha de produção bem definida para se produzir, está demorando muito mais tempo do que o normal, né? A gente vê carro demorando para ser produzido, container também entra nessa onda, e aí provavelmente é um problema que só vai ser resolvido provavelmente ali em 2022, 2023, quando a gente tiver uma normalização da produção mesmo, e suficiente para manter a demanda mais estabilizada e, consequentemente, o preço mais estabilizado. Mas essa questão é um limitador para aumento da demanda, no caso, não para manutenção da demanda. Para aumento da demanda, porque o que acontece? Hoje a gente não enfrenta muita dificuldade em vender carne para a China. A maior dificuldade hoje é você transportar a carne para a China do que até mesmo vender. Muito bem. Bom, vamos ficar de olho nessa questão também. A gente já falou sobre essa questão dos containers sendo aí um impeditivo para a evolução das exportações do Brasil. Iago reforçando que essa questão logística é muito importante ser observada e que a situação impede o avanço, obviamente, das exportações. Ninguém está falando que a gente vai deixar de exportar por causa disso, mas a possibilidade de crescimento, de incremento dessas exportações acaba sendo limitada aí à oferta desses containers também. Então, mais uma situação para a gente prestar atenção e ficar de olho aí no mercado internacional e principalmente nessa negociação dos nossos produtos. Meu caro Iago, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre. Obrigado pelo convite, Alexander. Sempre um prazer falar com vocês aí e até a próxima. Grande abraço, Iago. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Muito bem, vamos ver os preços. Vamos ver lá na B3 como estão as negociações. De olho na tela, como a gente já adiantou, mercado em queda. Junho, R$ 320,20, queda de 0,39%. O julho, R$ 326,50, queda de 1,21%. Agosto manteve ali os R$ 333 de ontem. E o outubro, caindo 0,61% a R$ 334,35. Segundo o Iago, chegou aí a R$ 345. Portanto, um pouco mais de R$ 10 de diferença, perdas acumuladas aí nessas últimas 3 sessões. O indicador CPE fechou ontem a R$ 307,90, com queda de 1,63%. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho, por volta de 12h30, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.